morno, ninguém queria perder, o Corinthians foi lá e resolveu fazer 1-0, segurou o resultado e volta feliz para São Paulo, Ronaldão. Feliz pelo resultado, é isso aí, menina Renata. Feliz pelo resultado de 1-0. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians em Forma e agora vamos ver as últimas novidades, como a imprensa ali analisou lá no jogo aberto, a grande vitória do Timão, um jogo difícil, chato, né, aquele jogo bem pegado. E numa bola ali cobrada pelo Mateuzinho, a falta do Mateuzinho, acabou indo direto pro gol. Muita sorte do Corinthians, volta com 3 pontos importantíssimos lá do Rio de Janeiro. E a imprensa ali elogiou, claro, a vitória. O jogo foi um jogo difícil, como já era de se esperar. E a gente vai acompanhar tudo isso a partir de agora, a reação do Ronaldo, da Renata, do Edu Dracena e também do Cicio. Muitos elogios à vitória do Timão. Bom, o assunto não é Palmeiras, é Corinthians. Ronaldão, baita resultado. 1-0 no Rio de Janeiro, diante do Fluminense. Será que as duas equipes farão a final da Copa do Brasil? Uma possibilidade. O Corinthians foi lá, se segurou e conseguiu 3 pontos na conta. Merece um elogio, Dorival. Toma um gol. Uma vitória fora de casa para elevar ainda mais a moral do Corinthians após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. A gente precisava muito vencer esse jogo, é um jogo difícil, um adversário que está fazendo um bom campeonato, vai ter até um jogo, né, internacional agora, né, vai jogar pela Sul-Americana. No Maracanã, o Timão venceu o Fluminense por 1-0 em um jogo que começou em ritmo lento. A única chance perigosa do primeiro tempo veio aos 31 minutos. Ganso levantou na área para Germancano, que apareceu livre. O camisa 14 cabeceou, mas a bola foi direto nas mãos de Hugo Souza. O tricolor até criou mais chances na etapa final, mas não conseguiu furar a defesa corintiana. Aos 10 minutos, Lúcio Acosta arriscou de longe. Depois, Lima teve uma boa oportunidade, mas parou em mais uma defesa de Hugo. Até que aos 27, Mateuzinho cobrou falta. A bola raspou no cabelo de André Ramalho e parou no fundo do gol. Senti um vento batendo, mas não posso considerar que é meu gol, não. Foi mérito do Mateuzinho. Eu fiz tudo certo, só faltou colocar um pouco mais a cabeça ali para poder encostar de fato. Mas acho que acabei atrapalhando ali também, então tive uma contribuição. Se não foi gol, eu diria que foi uma assistência minha. Pode ser assim? Vamos fechar assim? Aos 32, Cano ainda tentou buscar o empate, mas finalizou para fora. Eu costumo falar assim, futebol é bola na rede. Então, se tiveram um chute a gol, mais o gol que fizeram, sem querer, mas é gol, e ganharam da gente. Agora, não é porque nós perdemos que eu não vou elogiar o meu time. Faltou um pouco mais, sim, faltou até por causa do entrosamento entre eles. Mas não faltou a entrega do time. Então faz parte, a gente enfrentou, jogamos, infelizmente nós perdemos o jogo. Nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. O Fluminense entrou em campo com um time inteiro de reservas, com exceção apenas do goleiro Fábio. A ideia do técnico Renato Gaúcho foi preservar a equipe pensando no jogo da próxima terça-feira contra o Lanús, lá na Argentina, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Não adianta ficar repetitivo aqui toda vez, não adianta, a gente tem que segurar alguns jogadores, na maioria deles, ou todos, porque a cada 3 dias nós temos um jogo. Não vou perder ninguém, senão os achar, o Renato está dando sempre a mesma desculpa, que não é desculpa, é uma realidade, é um fato. O Fluminense é o único clube que está disputando 3 competições. Eu hoje não posso falar muita coisa, nem tenho esse direito. Fui a pior da rodada, não é a mais massacrada. Agora, Renato, a vida é assim, né? Não é legal perder em casa, não. Jogando no Maracanã, num sábado à noite, o torcedor sai de casa e aí até criou mais chance que o Corinthians, mas um jogo bem morno, ninguém queria perder, o Corinthians foi lá e resolveu fazer 1-0, segurou o resultado e volta feliz para São Paulo, Ronaldão. Feliz pelo resultado, é isso aí, menina Renata. Feliz pelo resultado de 1-0, porque o jogo em si, meu pai do céu, hein? Foi de deixar o torcedor... Estava de ressaca os dois times? Nossa senhora, impressionante. A bola estava batendo em todo mundo e assim,
O resultado que seria normal seria o empate, 0-0, porque as duas equipes não fizeram por merecer o resultado. Mas vinha todo mundo cansado da Copa do Brasil, Então, da entrega. jogando no meio de semana, se classificando. Nós chegamos ao ponto em que o cara não consegue jogar na quarta e no final de semana mais. Quer dizer, pela entrega, pela velocidade. Vindo de uma parada, né? Então, ainda estava todo mundo descansando, quer dizer, é muito louco. Mas a verdade é que você tem que pensar em poupar os jogadores, recuperar os jogadores, porque até dezembro muita coisa pode acontecer. E essas duas equipes poderão se encontrar. Eu acho que pode até se encontrar em dezembro e coisa boa. Eu acho que vai acontecer tudo, viu, Bibeiro? Eu não tô querendo E a parte boa é que a CBF, para quem está na Copa do Brasil e no Brasileiro, ficou maravilhoso. Não vai ter que poupar nunca, não vai ter que preservar, vai só disputar a Copa do Brasil depois do Brasileiro e dá para se concentrar na principal competição nacional. O Fluminense ainda tem mais competições, porque tem ainda a Sul-Americana. O Renato falou ontem que ele tem three competition, né? Está o Fluminense. Então ele tem que poupar mesmo. Porque quem está... O Corinthians esteve assim o ano passado, em three competition, e é gostoso, viu? É gostoso. Ganhou demais, quanto? Velho. Não ganhou, né? Mas assustou muita gente. Isso que é gostoso. Eu não tinha time para ganhar também, a verdade é essa. Né? Mas assustou muita gente, é gostoso. 3 competições. O que é mais que 3? É 4. 4. 4 gols no primeiro tempo, em pleno Allianz Parque. Entrou na briga? Entrou no Fluminense? Tá na briga pelo G6? Antes dele responder, ele fica falando esse negócio do faz muito tempo. O Corinthians tá na briga pela Libertadores. Não é de hoje, o Corinthians só briga. E o que aconteceu no Maracanã foi dessas coisas mais inusitadas que eu já vi no futebol. Porque, na verdade verdadeira, o Corinthians não chutou uma bola no gol. Porque o gol do Corinthians foi sem querer. Era um cruzamento que virou gol, né? Porque a bola, o André Ramalho não toca naquela bola. Não sei se acabaram mudando a autoria do gol, do Mateuzinho para ele, dele para o Mateuzinho. Mas o Corinthians não chutou uma bola no gol e ganhou de 1-0. É um negócio de maluco. O jogo foi muito ruim. O primeiro tempo foi uma coisa assim de doer os olhos. Doer os olhos. Agora, parece... Aí, se você é místico, que alguma coisa acontece no Parque São Jorge que queira mudar os ventos, os rumos do Corinthians. Porque foi a vitória mais improvável que eu vi do Corinthians nos últimos anos. Não é dizer, não, o Corinthians jogou pior do que o adversário e ganhou. Isso acontece com frequência e diversas vezes e com qualquer time. Mas o Corinthians não tinha a menor intenção de ganhar do Fluminense. Trazer um ponto no Maracanã estava de ótimo tamanho para o Corinthians. Trouxe 3 pontos que o colocou na parte de cima da tabela. O Corinthians agora é 9º colocado, embora tenha mais jogos do que adversários que ainda possam superá-lo. Mas foi uma coisa inusitada. O Fluminense não jogou bem, ao contrário, jogou muito mal, mas o Fluminense estava todinho mudado, né? Porque tem jogo na Copa Sul-Americana, difícil e tudo mais, na Argentina. Então foi realmente uma coisa assim, foi um presentaço dos deuses dos estádios no sábado à noite para o Corinthians. Gostou dessa expressão, ou nova expressão, Trajano? O Corinthians não tinha a menor intenção de vencer o jogo. Não, mas é verdade, o Juga colocou bem. É um negócio, olha só, olha o lance. Olha no lance. Olha lá. Que beleza, hein? Agora eu só queria voltar ao Otto Glória. Diga. Porque ele é responsável por umas frases mais brilhantes e definidoras da profissão de técnico de futebol. Aproveitando o linguajar lá de Portugal. Que o técnico, quando vence, é bestial e quando perde, é uma besta. Boa lembrança. É ele, o autor. Fala. O Juca frisou que o Fluminense... Pô, o Renato mudou o time inteiro, gente. É isso. Só jogou o goleiro. É o Renato do Arnaldo. Falou que é excelente. O time falhou. O Fábio falhou. Mas aí tem um detalhe, Arnaldo, que é o seguinte. Ele alegou isso, só que ele está em 2 frentes. Porque uma frente é só depois do Brasileiro. Ele não vai jogar 3 competições agora. Mas ele tinha um jogo terça-feira na Argentina. Sim, mas precisa mudar o time inteiro. Ele botou um time que é um arremedo, um time que não se conhece, mudou o time todos. O Ancelotti fez mais ou menos isso. Pois é, então... Isso é o Botafogo, hein? O Botafogo, tem um campeonato só. É o que acontece com o Botafogo. Tá perdendo o jogo, sendo eliminado pelo Vasco. Eu acho que exagerou o Renato, sabe? Colocou o time do Fluminense era um arremedo.
Sabe, o Cano, assim, pode ser que amanhã ele faça até um gol ou outro, mas o Cano claramente está chegando no ocaso da carreira, assim, você percebe que não tá difícil para ele. Aí depois o John Kennedy no final, aí fala na coletiva que tem lá os minutos, tem que mostrar. Cara, sabe, não é assim. Eu achei que o Fluminense tratou o jogo como se... vamos protocolar, temos que jogar, vamos jogar. Não é assim. Você tem uma eliminação do Bahia, né, emocionante da maneira que foi. Tem um jogo na terça, mas não é possível que você tenha que mudar os 10 jogadores. É um modus operandi antigo que eu acho que... Aí o time brinca no brasileiro. Brinca no brasileiro. Sabe, brinca no brasileiro. Está numa situação ainda tranquila e tudo, mas, porra, amanhã, se você cai na Sul-Americana, aí não vai brigar por vaga Libertadores. Vai ter que ganhar a Copa do Brasil. E ainda faltam 4 jogos. Enfim. É por isso que eu acho que o Corinthians, que só tem a Copa do Brasil em dezembro, tem condição de brigar pelo G6, pelo time que tem e tudo mais. Tem obrigação de brigar. Agora, tem uma... Pelo menos. O Juca foi bonzinho, né? Essa história, que foi a vitória mais surpreendente do Corinthians nos últimos tempos. Talvez o único time brasileiro capaz de ganhar jogos sem querer ganhar, jogando nada, é o Corinthians. Na vida, aconteceu isso várias vezes. É verdade. Né? Então a gente sabe, porque o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, esses 3 pontos estão lá computados. Não importa se foi sem querer, se a bola desviou, não desviou. Nós estamos discutindo o nível de desempenho do Palmeiras e do Flamengo, como estão jogando Mirassol, São Paulo, Cruzeiro e Bahia, e o Corinthians está perto lá do Mirassol, São Paulo, Bahia. 29-35, né? Com 3 pontos, às vezes, você não sabe como. O Corinthians tem essa capacidade, né, de surpreender todo mundo. Quando muitos esperam que o Corinthians está acabado, ele vai lá e consegue renascer, né? E aqui a gente consegue ver, o Timão na 9ª colocação com 29 pontos. Então, consequentemente, assim o Corinthians vai ficar bem mais tranquilo no Brasileiro, né? Já foge, escapa bem daquela zona perigosa ali, abre 7 pontos para o Vitória, apesar da diferença de jogos para alguns adversários. O Timão tá muito bem, isso dá uma tranquilidade nessa temporada que foi tão complicada. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!